começa hoje e com clássico carioca. Fluminense e Vasco jogam no Maracanã às 6h30 da tarde e você vê ao vivo no Premier. Então vamos para lá, falar com a Ana Flávia Nunes. Aninha, vai ser o reencontro, né, do Diniz com o Fluminense. Seja bem-vinda, boa tarde. Ei, Mari, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, né? Esse clássico vai marcar o reencontro do Fluminense com o ex-técnico Fernando Diniz, que agora está no comando do Vasco. E esse reencontro, ele vem praticamente um ano depois, né, da saída do Diniz, que foi em junho do ano passado. O Fluminense está buscando voltar a vencer no Brasileirão. A equipe não vence há 2 rodadas e está vivendo uma fase ruim na competição, né? Porque dos últimos 5 jogos, o Fluminense venceu 1, perdeu 2 e empatou 2. Para tentar voltar a vencer, hoje o Fluminense conta com o retorno de jogadores que foram poupados no último jogo, a vitória sobre a Aparecidense pela Copa do Brasil. Thiago Silva, Freitas e Martinelli devem ser titulares hoje contra o Vasco. O Meia Lima está recuperado da lesão na coxa e deve ser relacionado. O desfalque mesmo é o Nonato, porque vai cumprir suspensão. Então vamos dar uma olhadinha no provável Fluminense que vai enfrentar o Vasco hoje. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, Gabriel Fuentes, Martinelli, Hércules e Ganso. E na frente, Arias, Everaldo e Serna. Esse é o provável Fluminense que deve ser escalado hoje aqui no Maracanã. Mari. Beleza, Aninha. E do outro lado, o que você conta pra gente do Vasco agora do Diniz? Pois é, Mari, o Vasco está vivendo um momento de recuperação sob o comando do novo técnico Fernando Diniz e precisa de uma boa sequência agora no Brasileirão para subir na tabela, né? O Vasco está em 13º lugar com 10 pontos. Hoje o Vasco tem um desfalque significativo, não pode contar com o Felipe Coutinho, que vai cumprir suspensão, por isso está fora. E a grande pergunta, né, envolvendo a escalação do Vasco hoje é quem vai jogar na vaga do Coutinho, né? A princípio, o Payet seria o substituto natural, mas o Payet não tem condições de jogo ainda, porque ele está em fase final de recuperação de uma lesão no joelho. Então, o Fernando Diniz tem ali no elenco algumas opções, como, por exemplo, Alex Teixeira, o Garré e até o Paulinho, se ele não quiser mexer taticamente ali. Vamos dar uma olhada, então, no provável Vasco de hoje, com o Léo Jardim no gol, o Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo, Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Adson ou Lloyd, tem essa dúvida, Nuno Moreira, Ryan e Verrete. Até o começo da manhã, cerca de 30 mil ingressos foram vendidos para esse clássico de hoje. Clássico, então, que vai marcar o retorno, né, do Fernando Diniz ao Maracanã e o reencontro dele com o Fluminense. Mari. Beleza, Aninha. Obrigada pelas informações. Boa tarde e bom trabalho a você. Coutinho suspenso porque foi expulso, né, naquele 3-0 contra o Fortaleza do último final de semana. Mudanças de última hora, reviravolta no Vasco, última cartada por Léo Jardim e zagueiro livre no mercado. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia de jogo, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, na humildade e na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, também é importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado pela sua inscrição. Isso, como é que está a sua expectativa para o jogo de hoje? Placar do jogo, como é que você acredita que o Vasco deve jogar contra o Fluminense, né? O Fluminense que já teve a participação do técnico Fernando Diniz, hoje comandado pelo técnico Renato Gaúcho. Daqui a pouco vou trazer a provável escalação das equipes, porque o técnico Fernando Diniz, de última hora, preparou uma mudança. Fernando Diniz ensaiou algumas mudanças, é claro que faltando ali 1 hora para começar o clássico, o Diniz vai trazer a definição exata, a escalação oficial. Mais uma informação que Fernando Diniz testou o Tietê mais avançado para enfrentar o Fluminense. O treinador colocou também mais um volante, ainda sem confirmação do nome de qual volante ele deve utilizar no meio de campo, até porque o Felipe Coutinho está suspenso dessa partida porque recebeu o cartão vermelho contra o Fortaleza. Então o Fernando Diniz precisou fazer essa adaptação, essa mudança. Informação de última hora vindo do jornalista Vene Casagrande. E o Tietê, ele tem essa facilidade de adaptação. É um jogador muito versátil, né? Ele é esse jogador muitas das vezes até coringa no futebol. O Tietê joga meio campo, volante, lateral no Botafogo por várias vezes. Ele atuou como lateral e hoje o Diniz fez esse teste. Aliás, no último treino, o Diniz fez esse teste, essas mudanças, essa adaptação.
para o Tietê atuar um pouco mais avançado. Será que ele pode colocar Paulinho como segundo volante, o Matheus Carvalho, Sforza? Bom, no detalhe, a provável escalação ficaria assim: Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Luiz Gustavo, a dupla de zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura fazendo o primeiro volante. Aí tem essas opções: Matheus Carvalho, Sforza, Paulinho. Qual você acharia ideal, torcedor? Coloca aqui nos comentários. Tietê mais avançado, Nuno Moreira, Arranhã e Verratti no ataque. Lembrando que o técnico Fernando Diniz tem outras opções. Ele tem o Teixeira, o Garré, o Zuccarello, o Lloyd, ele tem o Adson, ele pode mudar, colocar no ataque, ele pode inverter, colocar o Nuno meio campo mais avançado e colocar o Lloyd, o Verratti e o Adson. E aí ele tem várias opções, vai aguardar o momento da partida, mas a princípio fica essa provável escalação por conta dessa mudança de última hora que o Diniz testou no treinamento com o Tietê mais avançado, colocando mais um volante. E tomara que o Vasco consiga se adaptar, que o Vasco consiga colocar contra o Fluminense o desempenho que teve contra o Fortaleza. O Vasco teve aí 3 dias de treinamento após a classificação da Copa do Brasil. É um jogo muito importante. O detalhe é que Jair e Payet seguem de fora. O Payet ainda se recuperando da lesão no joelho, não vai ser relacionado. E o Jair tem aquela questão de ser relacionado mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro. Aconteceu nessa sexta-feira até uma situação envolvendo o empresário do jogador, que ficou muito revoltado em relação à postura do Vasco sobre o Jair, que é um jogador que pode ser relacionado, mas o Vasco vem tentando negociar. O próprio Fernando Diniz já falou que é um jogador que ele gostaria de contar, inclusive em outros clubes, tentou a contratação do Jair. O fato é, um ponto importante, o Jair foi muito bom para o Vasco em 2023, fez gol decisivo contra o América Mineiro, gol contra o Cuiabá, de pênalti inclusive, na vitória no Luso Brasileiro, mas felizmente teve a lesão em 2023, não vem rendendo muito bem em 2024, mas exige, o lado profissional do jogador. O empresário reclamou que o Vasco também não pode oferecer a torta e a direita para qualquer clube. Tem que pensar no lado profissional. O jogador, ele recebe um alto salário? Perfeito. Na casa dos 900 mil? Sim, é um salário muito alto. Mas quem negociou lá atrás, na época da 777, que se responsabilize. Agora o Vasco precisa arcar, obviamente, com o salário do jogador e agir com profissionalismo. Não pode oferecer para qualquer um. O Jair é um profissional, entrega em campo, não pode estar rendendo no momento, beleza. Mas o Vasco precisa ser profissional e a gente vai aguardar também o posicionamento do Vasco em relação a essa questão envolvendo o Jair, beleza? Mas o fato é que o mesmo não deve ser relacionado para essa partida de hoje. O Vasco busca negociá-lo por conta do alto salário, mas repito, tem que ser de uma forma profissional em relação ao jogador também, beleza? Bom, vamos falar aqui sobre o Fluminense, provável escalação. O técnico Renato Gaúcho vem com o goleiro Fábio, Samuel Xavier na lateral direita, Thiago Silva fazendo a dupla de zaga com Freitas, Gabriel Fuentes na lateral esquerda, Martinelli Hércules, primeiro segundo volante, Ganso, camisa 10, Arias, Serna e Everaldo. Canóbio, Cano segue lesionados. Ele tem um retorno do Keno e do Lima para essa partida também, que eram desfalques. Portanto, essa é a provável escalação do Fluminense. Mudando aqui do assunto em relação à partida de hoje, vamos falar sobre definição do sorteio da Copa do Brasil. A CBF divulgou o sorteio para os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Os 8 jogos da próxima fase serão conhecidos na próxima sexta-feira, dia 30, 3h30 da tarde, diretamente da sede da CBF. Vamos estar trazendo todos os detalhes para você, torcedor. Os 16 clubes vão ser divididos por pote, e aí vamos acompanhar qual vai ser o próximo adversário do Vasco na Copa do Brasil. Bom, falando em Copa do Brasil, temos que falar sobre o herói do último jogo contra o Operário, Léo Jardim. Nessa novela que vem se estendendo, o Vasco tem um respaldo e se assegura na renovação automática com o jogador. E o Vasco apresentou mais uma proposta de renovação de contrato com o Léo Jardim na tarde desta sexta-feira. O clube vem tentando renovar com o goleiro desde o ano passado, que havia recebido uma contraproposta do staff do jogador. E as negociações seguem, informou o jornalista André Hernan. O Vasco vem buscando e vai fazer ali uma última cartada em relação à renovação até 2030, em relação ao aumento e ajuste salarial, mas o Vasco tem a total segurança em relação à renovação automática até 2026. Está no contrato, tem que fazer. Se a staff, não digo nem o Léo Jardim, todos a gente conhece, o Léo Jardim é um cara profissional, é um cara correto, disciplinado, mas o Vasco vive essa situação em relação ao staff, ao agente do jogador. Em relação a isso, tem que chegar a um denominador comum, tem que chegar a um acordo, tem que ser bom para as duas partes, bom para o Léo Jardim e bom também para o Vasco. Mesma coisa do Jair, tem que ser bom para o Jair, tem que ser bom para o jogador, que é um profissional, também tem que ser bom para o lado do Vasco,
as duas partes têm que agir de forma profissional, beleza? Bom, agora falando sobre janela, sobre contratação, sobre a questão do transfer ban, a gente buscou essa informação ontem e assim, para o Vasco contratar, para o Vasco negociar, vai precisar resolver a situação do transfer ban, não tem jeito. E conversando com pessoas ligadas ao Vasco, se vê otimista em uma reviravolta em relação à notificação que o Vasco recebeu, aliás, o transfer ban que o Vasco recebeu durante essa semana, né? A informação que o Vasco foi pego de surpresa em relação a esse transfer ban, porque outrora a FIFA notificava antes uma questão de transfer ban antecipada sobre o atacante Adson junto ao Nantes da França. O Vasco foi pego de surpresa, recebeu o transfer ban e agora vai em busca de uma reviravolta, até porque tem a questão da recuperação judicial para comprovar as decisões judiciais que corroboram com isso. E com base nesse sentido, o próprio regulamento da FIFA tem previsão expressa para essa suspensão também do transfer ban. Então o Vasco se segura na questão da recuperação judicial, que foi uma decisão também da antiga 777, em relação ao valor, a contratação do Adson. Então o Vasco tem otimismo em relação à reviravolta sobre o transfer ban para ficar possibilitado em fazer contratações na próxima janela. E falando nisso, muita gente tem perguntado em relação a essa informação que saiu de última hora também, sobre o zagueiro Rafael Toloi, ex-jogador da Atalanta, que se despediu nesta semana. O jogador se despediu do clube Bérgamo, da equipe de Bérgamo, e está livre no mercado. Seria uma boa contratação? Sim, uma excelente contratação. É um jogador muito experiente, é um zagueiro multicampeão, né, com 10 anos de temporada na Atalanta. Porém, a informação, o jogador a priori deseja permanecer e vai buscar mercado ainda no futebol europeu. Caso ele não consiga, não tenha um retorno, claro, seria interessante o Vasco fazer um contato e ver quais são a questão dos valores, o objetivo, o projeto do zagueiro, do jogador, ele que recebe o salário aí na casa de 1 milhão. Por exemplo, o Vasco está tentando negociar um jogador que ganha quase 900 mil. Seria interessante trazer um zagueiro que ganha na faixa de 1 milhão? Tudo isso tem que ser analisado, tudo isso tem que ser pensado em relação a você trazer, beleza, um zagueiro bom, de nome, mas vai entregar, vai agregar? Essas são as possibilidades que eu acho que precisa para poder não colocar a corda no pescoço. Então, por exemplo, hoje o Vasco trouxe um zagueiro que é o Lucas Freitas, do lado esquerdo, que valorizou bastante, tem sido muito interessante. Né? À toa que teve até proposta de time do Fenerbahçe da Turquia. Então, tudo isso tem que ser analisado. Se o Vasco vai conseguir convencer o jogador... A temporada europeia de futebol está chegando ao fim. Dessa maneira, o Atalanta confirmou a saída de Rafael Toloi. No Brasil, o defensor se destacou com a camisa do São Paulo e entra na mira do Gigante da Colina para o restante da temporada de 2025. De acordo com informação divulgada pelo portal RT Sport, a diretoria do Vasco da Gama tomou a decisão de conversar novamente com o staff de Rafael Toloi. Com a aprovação de Fernando Diniz, o zagueiro entra na pauta da equipe carioca para reforçar o sistema defensivo. Conforme também lembrado pelo portal RT Sport, o Vasco já demonstrou interesse no zagueiro ítalo-brasileiro em 2024. Naquela ocasião, o time ficou ciente sobre salário, tempo de contrato e outros tópicos burocráticos. A princípio, até o momento, não há uma proposta oficial do Gigante da Colina. Além disso, Rafael Toloi também não descarta permanecer no exterior. Em contrapartida, o clube carioca segue avaliando uma maneira de convencer o zagueiro de 34 anos. É claro, o que preocupa a equipe é o transfer ban na FIFA, isso impossibilita registrar novos jogadores. Por conta da dívida com o Nantes, da França, o clube recebeu uma nova penalização, fato que preocupa todos os torcedores vascaínos. Segundo divulgado pelo Globoesporte.com, a diretoria do Gigante da Colina segue com expectativa de que essa sanção seja derrubada em breve. Atualmente, devido ao transfer ban, o time não pode registrar novos atletas, isso poderia prejudicar no interesse em Rafael Toloi. O Vasco da Gama confia na retirada da penalização por conta do próprio regulamento da FIFA. Alain Belaciano, presidente da Assembleia Geral, explica que a anulação do transfer ban acontece quando um determinado clube está em recuperação judicial. Bom torcedor Cruz Maltino, agora eu quero saber de você. O zagueiro Rafael Toloi seria um excelente reforço para o Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Gigante da Colina.